Bom dia, bonito Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de quarta-feira pela manhã, batismo de Jesus. Entramos na quarta-feira e olha só que interessante, na lição passada, vemos Marcos apresentando em seu evangelho um personagem chamado João Batista, e ele pregava sobre arrependimento de pecados. Arrependei-vos, pois, e cada um seja batizado. Então, ele estava pregando sobre o arrependimento de pecado e dizendo que o reino de Deus estava próximo. Mas entra em ação aqui em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 13, olha só. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Verso 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com as feras, mas os anjos o serviam. O que é que tem de tão especial nesses textos? Olha só, vamos analisar com carinho e meditar profundamente no que a gente acabamos de ler. Primeiramente, eu falei para você que Marcos apresenta um personagem chamado João Batista, e ele pregava sobre arrependimentos de pecado. João Batista falava assim: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado, porque o reino de Deus está próximo. Mas olha só, entre ação outro personagem. Esse personagem é Jesus Cristo, nosso Salvador. E a gente sabemos que Jesus Cristo não cometeu pecado nenhum. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele enfrentou todas as provações, mas sem pecado. Então, por que Jesus foi até o Rio Jordão se batizar, se o batismo representa a remissão de pecado, o perdão de pecado? Olha, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, e nada melhor, nada mais especial do que ele nos dá o exemplo. Mesmo ele, sem ter pecado nenhum, foi até o Rio Jordão e foi batizado, porque tem umas características importantes no batismo que Jesus quer que a gente passemos por essas experiências. Em Atos capítulo 2, versículo 38, olha só o que acontece, a experiência que acontece através do batismo. Verso 38 fala assim, Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então olha só, no batismo de Jesus, a gente vimos que Jesus Cristo, ao ser batizado, o céu se rasgou e apareceu o Espírito Santo sobre ele. E interessante que Pedro fala que o batismo representa o perdão dos nossos pecados e representa também, a representação que a gente recebe o dom do Espírito Santo. Então, por isso que Jesus foi até o Rio Jordão, para nos dar um exemplo. Eu e você precisamos passar pela experiência do batismo, porque a experiência do batismo representa perdão de pecado e dom do Espírito Santo. Para que serve o dom do Espírito Santo? A gente vê que a palavra do Senhor fala que o dom do Espírito Santo é para o avanço da obra do Senhor, para o avanço da pregação do Evangelho. Então Jesus Cristo, ele deu exemplo. Por que você ainda não foi batizado? Por que você não passou por essa experiência de Jesus Cristo, a experiência do batismo? Ainda tem mais. Então, se a gente precisa passar pela experiência do batismo, o que eu preciso fazer? Atos capítulo 8, verso 37, Filipe fala que você precisa crer. Crer, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Ele por completo. E aí passar por a experiência do batismo. Mas olha só, a experiência do batismo, ela representa outra coisa grandiosa também na vida de Cristo. O que ela representa? Romanos capítulo 6, eu quero ler aqui com vocês o livro de Romanos capítulo 6, e olha só que interessante. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Preste atenção. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha só que especial. A Bíblia nos convida a vivermos uma experiência semelhante à de Cristo. E Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, nos deu exemplo, e ele convida você a fazer o mesmo. E esse batismo, ele representa não somente o perdão dos nossos pecados, mas ele representa a morte
o sepultamento e a ressurreição para a nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que se fizeram novas. Então, o convite especial que Jesus tem para você nessa manhã é: passe pela experiência do batismo. E qual é esse batismo? A gente sabe, o batismo por imersão. Você morre para uma velha vida, você reconhece que você é um pecador, você reconhece que precisa de um Salvador, e aí ao descer sobre as águas, sepultar o corpo todo, mergulhar o corpo todo sobre as águas, e aí ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo te convida a apagar essa vida de pecado que você tem e viver uma nova experiência com Ele através de uma santificação. Então Cristo te convida a passar pela experiência do batismo. O que está esperando você para fazer isso? Breve Jesus voltará a essa terra. O mundo está indo de cada vez de mal a pior. E para isso você precisa receber o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele está de braços abertos, te esperando nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus e majestoso Pai, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, com essa serva do Senhor, com esse servo do Senhor. Não sabemos quais as provações que eles estão enfrentando, mas eu peço, Pai, que o Teu Santo e Bom Espírito esteja visitando nesse exato momento. Toca o coração dessa serva, desse servo do Senhor, para que eles possam tomar a decisão de se entregar ao Senhor através do batismo e receber o dom do Espírito Santo, para que eles possam pregar a Tua palavra no avanço do Evangelho e o Senhor possa retornar para morarmos eternamente com o Senhor. Fica conosco, ó Pai, agradecidos estamos em nome de Cristo Jesus.